ao meu encontro. Agradeço os cumprimentos e a apresentação, que é completamente imerecida, da professora Luísa Antunes Paulinelli. Gostava, evidentemente, também de estender os meus cumprimentos à sua professora Marília Futre Pinheiro e com certeza que também a todos os presentes. Naturalmente que depois desta brilhante lição da professora Marília Futre Pinheiro, tocando também estes aspectos conceituais da globalização e outros conexos, e depois de referências magistrais, por assim dizer, relativas à razão, ciência, humanismo, progresso, eu não tenho nada a acrescentar, por assim dizer. Mas, se me permitem, eu só iria fazer algumas considerações, de algum modo, muito menos abstratas e profundas, mas muito mais terrenas, por assim dizer, no sentido de apenas restritas a um dos aspectos referidos pela professora Marília Pinheiro, que tem a ver com a noção de progresso e o que a noção e o conceito de progresso poderão ter de ligação com a noção de globalização. Em primeiro lugar, quando se faz uma referência ao progresso enquanto objetivo geral da história do homem, enfim, um objetivo que, creio eu, será partilhado por todo o homem, não é? Por todas as mulheres, enfim, ao longo do tempo, podemos imediatamente colocar uma reserva quanto ao significado de progresso para, enfim, cada pessoa, porque, conforme foi salientado, dos diferentes entendimentos sobre progresso, seja intelectual, moral, científico, material, tudo isso, há diferentes percepções, corretas ou incorretas, das diferentes pessoas, não só ao longo do tempo, mas também em determinados momentos. Por isso mesmo é que se há, enfim, consenso em relação a esse objetivo em termos muito gerais, em termos mais concretos, torna-se muito mais difícil numa determinada sociedade e mais ainda à escala internacional, de se chegar a acordo quanto aos meios, às formas para alcançar esse progresso. Por outro lado, e tanto mais que nas diferentes sociedades, e hoje isso parece-me que é muito patente, essas diferentes visões extremam-se, portanto, em muitos casos, chega-se ao extremo de considerar todos aqueles que não pensam como nós, ou uma parte daqueles que não pensam como nós, como não apenas adversários, mas inimigos, e inimigos dos quais não podemos esperar minimamente qualquer coisa de bom. Portanto, tende-se a colocar, a fazer uma oposição entre nós, os bons, e os outros que são os maus, quando, de facto, a base da convivência social é um contrato, uma espécie de contrato, não é? Difícil de alcançar, mas que é necessário para que as pessoas consigam viver em harmonia e procurando, em conjunto, prosseguir o tal progresso, quer intelectual, quer também moral, enfim, e nas mais diversas dimensões, incluindo a dimensão económica e social. Mas depois desta referência, eu gostaria de salientar
que, sem prejuízo de ser muito relevante ter consciência de que esta tendência relativamente recente para a globalização ter antecedentes, que poderíamos situar, por um lado, na época dos descobrimentos portugueses, mas podíamos ir muito mais longe, como fez de resto a sua professora, irmos à Grécia, podíamos, enfim, situar do ponto de vista das ideias, não tão longe, mas, enfim, em pontos intermédios. De qualquer modo, conforme de resto foi muito bem salientado, também não seria esperar outra coisa, acho eu. Se professora, desculpa. Enfim, a globalização de que se fala hoje, conforme foi salientado, enfim, de algum modo se confunde, bem ou mal, com a revolução digital, com a revolução das tecnologias da informação, e com um conjunto de características que, de facto, só se tornaram presentes nas últimas décadas, anos 80, enfim, sem prejuízo do contexto, que é muito anterior, um contexto, em geral, de abertura ao mundo por parte dos vários, por parte das pessoas, por parte das diferentes sociedades, apesar de, uma vez mais, esta posição de abertura a tudo aquilo que se passa no exterior, no estrangeiro, enfim, se tratar de uma posição que não se tem mantido constante. Aliás, creio que, se olharmos ao longo da história, ao longo dos últimos séculos, tem-se verificado sucessivas posições divergentes, não é? Numa espécie de ciclos em que, numa determinada altura, se der muito mais a uma visão de maior abertura cultural, política, também económica, mas a esses períodos que normalmente coincidem com períodos de paz, de harmonia, de cooperação nos contactos, nas relações, nos mais diversos domínios, segue-se, por vezes, períodos de crise, períodos de receio em relação às ameaças que vêm de fora, ou porque não se conhece, não conhecemos quem vive no exterior, ou pelas mais diversas razões. Daí que as posições que poderíamos designar de maior abertura, de maior liberdade em relação a tudo aquilo que provém do exterior, seguem-se muitas vezes momentos de maior dificuldade, de maior receio, e em que se procura, de algum modo, demonizar ou quase demonizar quem não pensa como nós, quem não é cidadão do mesmo país do que nós, e assim sucessivamente. De qualquer modo, o contexto mais recente que conduziu ao nascimento deste fenómeno da globalização, ou talvez em termos mais precisos de semi-globalização, para utilizar uma expressão de Pankaj Gemavat, enfim, mas apesar de não ser uma expressão que é apenas utilizada por este autor, mas que é passou a ser utilizada com alguma frequência por muita gente, exatamente para salientar o facto de o fenómeno, enfim, o estádio atual de desenvolvimento, por assim dizer, ou de evolução, não se caracterizar ainda por uma verdadeira e completa globalização, em que já não se distinguiria, por assim dizer, aquilo que é nacional, aquilo que é característico da nossa comunidade, da nossa sociedade, mas se tornou gradualmente comum a toda a humanidade, todos os homens, independentemente do lugar em que vivam e enfim, nos lugares em que convivam. Ora bem, de qualquer modo, o cenário geral que permitiu este caminhar no sentido da globalização é um cenário posterior à Segunda Guerra Mundial
e que, do ponto de vista económico e social, é caracterizado por um conjunto de acordos que visam exatamente uma espécie de desarmamento ou de eliminação gradual das diferenças tradicionalmente estabelecidas e das defesas tradicionalmente assumidas por parte do Estado e de outros poderes públicos em relação às pessoas que não são, às pessoas e aos bens, a tudo aquilo que não tem origem num determinado país. Daí a distinção, desde logo, entre quem é cidadão deste país e quem não é cidadão deste país. É claro que se poderá falar, aliás, como a professora falou há bocadinho, em cidadão do mundo, enfim, uma noção mais ampla de cidadão, enfim, noção, creio eu, necessariamente ligada à própria realidade da pessoa. Se alguém a pessoa é, naturalmente, devem-lhe ser reconhecidos direitos, enfim, decorrentes do reconhecimento da dignidade humana e, portanto, a partir daí poder-se-ia considerar que não se justificaria uma distinção entre aqueles que são cidadãos, por exemplo, de Portugal ou de um determinado país e todos os restantes que não são cidadãos do mundo. O que tem que, desde há muito, por diversas razões, se baseia a distinção entre aquilo que é nacional e aquilo que não é na atribuição, no reconhecimento de um Estado especial, o caso da cidadania. Ora bem, esta distinção entre aquilo que é nacional e aquilo que não é, aquilo que é do próprio país e aquilo que não é, pode conduzir à criação de barreiras que, na prática, podem ser quase completamente intransponíveis entre um determinado país e todos os restantes países do mundo, não é? É a visão nacionalista, protecionista, com implicações não apenas do ponto de vista pessoal, mas com implicações, nomeadamente, no plano comercial, não é? Isto pode-se traduzir, evidentemente, em proibições pura e simples de os nacionais poderem usufruir de qualquer bem que não tenha sido produzido, que não tenha origem no território. Ora bem, foi perante os desafios e perante os aspectos negativos dessa posição claramente nacionalista e protecionista que, a seguir à Segunda Guerra Mundial e tendo em vista evitar a repetição de conflitos tão desastrosos como aqueles que se verificaram na primeira parte do século XX, que se procurou criar uma ordem internacional baseada exatamente na não discriminação e na abertura, portanto, em relação ao exterior, em relação aos restantes países, impondo, designadamente, a proibição da discriminação dos estrangeiros, independentemente do local em que residam ou do local em que, enfim, desenvolvam determinadas atividades e a partir dos quais possam oferecer as suas atividades, os seus bens. Ora bem, com base nessa ordem dita liberal, criada após a Segunda Guerra Mundial, que se vai permitir a multiplicação de contactos económicos, mas também culturais, sucessivos, à escala praticamente global, na sequência dessa multiplicação sucessiva e sem qualquer travagem até o momento, exceto do ponto de vista económico, enfim, durante cerca de um ano, enfim, em 2009, mas mesmo assim apenas entre alguns países, é este novo contexto de abertura, de eliminação das barreiras aos contactos, à difusão da informação, às trocas comerciais também e à transmissão de todo o tipo de informação que permitirá com mais facilidade conhecermos
todas as restantes pessoas, independentemente do local que vivam, foi devido exatamente a esta nova ordem internacional que foi possível concretizar a globalização ao longo das últimas décadas, caracterizada por contactos praticamente simultâneos à escala mundial, ou seja, isso foi possível devido à tal revolução informática, digital, que permite, de facto, saber-se, enfim, com diferenças mínimas de tempo, ou seja, em termos rigorosamente simultâneos, tudo aquilo que se passa em qualquer ponto do globo, ou virtual, enfim, aproximadamente tudo aquilo que se passa, e para além disso, agirmos em função de tudo aquilo que se passa, de tal modo que, por exemplo, do ponto de vista económico, isto torna possível o quê? Que qualquer um de nós possa adquirir qualquer bem produzido em qualquer ponto do globo, ou possa interagir, enviar uma mensagem, receber uma determinada posição, qualquer bem, enfim, qualquer coisa de qualquer outra pessoa, independentemente do local em que se encontre no mundo. Portanto, trata-se de uma realidade nova. É certo, por isso mesmo é que convém, acho eu, era isto só que eu... Convém não se confundir esta nova realidade de globalização, ou talvez em termos mais rigorosos de semi-globalização, precisamente porque, apesar de ser possível já hoje este tipo de troca de informações, apesar de algumas pessoas e cada vez mais pessoas participarem nesta globalização económica, cultural, em todas as dimensões, nem todas as pessoas ainda, e provavelmente durante muito tempo, têm a possibilidade e a facilidade de utilizar os meios de comunicação e de transação à escala mundial. Basta olharmos alguns pequenos pormenores. Por exemplo, a generalidade dos fluxos deste tipo de comunicações, via internet, por exemplo, ainda se realizam, sobretudo, no interior das fronteiras nacionais. É claro que é possível, exceto em alguns países, mas de facto em alguns países não é possível essa comunicação à escala mundial, precisamente porque se impede, as autoridades, por exemplo, impedem essas comunicações à escala mundial. Elas são possíveis, mas em algumas pessoas, mesmo que queiram, mesmo que tenham capacidade para isso, não podem realizar essa troca de informação à escala mundial. E, portanto, daí que essa globalização não seja ainda uma realidade a 100%. É possível, do ponto de vista técnico, nomeadamente, mas muitas pessoas não participam ainda dessa globalização. E, por outro lado, além de não participarem nessa globalização, de facto, essas trocas, esses fluxos informativos, por exemplo, são, na sua esmagadora maioria, 97%, ou coisa que o valha, realizam-se ainda, sobretudo, no interior dos vários Estados, embora isto, como é evidente, trata-se de uma média e, portanto, resulta de somatórios muito diversos de países para países. De qualquer modo, voltando só ao aspecto que eu queria salientar, convém não confundir este fenómeno atual das últimas décadas, a partir dos anos 70, sobretudo 80, 90, com a internacionalização, que é muito mais antiga, a mundialização, sem prejuízo de esta ideia de globalização ser muito mais antiga. Agora, a sua concretização ainda hoje não está completa e, portanto, está ainda muito longe de se considerar como tal, além de, por outro lado, como foi de algum modo referido também,
ser muito importante salientar que a globalização, com todas as suas características, oferece inúmeras vantagens, mas também tem surgido e tem ganhado muita força os descontentes, para utilizar uma expressão de Stiglitz, de um dos seus livros de 2002, existem muitos descontentes com a globalização, não descontentes apenas com a ideia da globalização, mas com os efeitos concretos da globalização, ou aqueles efeitos que muitas pessoas consideram que se devem exatamente a este movimento crescente da globalização, traduzido, por exemplo, sobretudo nos países mais desenvolvidos, compreensivelmente, em reduções efetivas para muitas pessoas das condições económicas e sociais de bem-estar. Aliás, esses descontentes com a globalização, ou que se consideram como descontentes com a globalização, têm manifestado a sua posição de forma cada vez mais intensa e têm justificado a emergência ao longo dos últimos anos, de forma particularmente frequente, de movimentos de nacionalistas, protecionistas, que de resto têm assumido o poder em vários países do mundo, enfim, evidenciando exatamente esses riscos da globalização, demonizando de algum modo essa globalização, defendendo, portanto, instrumentos que alguns consideravam do passado, precisamente porque alheios à tendência da cada vez maior interdependência e internacionalização das diferentes sociedades e portanto, ao arrepio, por assim dizer, do sentido de globalização. Enfim, eu acrescentaria só, e portanto com isto terminaria, diria que eu só fiz aqui algumas anotações, e não mais do que isso. Remeteria apenas para um texto, enfim, que já enviei, que poderá eventualmente ter utilidade, não em termos de informativos, mas só para efeitos de melhor concretização, creio eu, pelo menos essa é a minha esperança, do meu pensamento sobre as noções de globalização, internacionalização e mundialização, e com maiores concretizações que não fiz cá, acho que seria ainda mais entediante fazê-lo, sobre a atual ordem internacional e sobre as principais críticas e desafios também que se dirigem a essa ordem internacional. Muito obrigado pela vossa atenção e paciência, sobretudo em face apenas destas anotações, depois da brilhante intervenção da sua professora que me antecedeu. Muito obrigado, mais uma vez, é um enorme gosto participar estar nesta mesa e também nesta iniciativa que só posso elogiar, na verdade, na pessoa dos seus organizadores. Muito obrigado mais uma vez.